Olá, saúdo a todos em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler agora do verso 23 até o capítulo 2 e verso 3. É que eu entendo que a divisão em capítulo aqui não foi feliz. Da minha parte, invoco a Deus como testemunha, penhorando minha alma, de que foi para vos poupar que ainda não voltei a Corinto. Abre parênteses, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, antes trabalhamos juntos com vocês em prol do vosso gozo, pois é pela fé que permanecem firmes. Fecha parênteses. De fato, resolvi isto comigo mesmo, não ir ter convosco com tristeza. Pois, se eu vos entristeço, quem é que vai me alegrar? Senão aquele que por mim foi entristecido. E eu vos escrevi mesmo isto, para que, ao chegar, eu não tenha tristeza da parte dos que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês que a minha alegria é a de todos vocês. Agora, gente, verso 23, Paulo é pesado. Ele penhora a própria alma. Que coisa, Paulo? Ele penhora a própria alma. Quer dizer, acho que ele achou necessário não deixar a mínima dúvida quanto à sinceridade e ao empenho dele. E invoca Deus como testemunho. Você se lembra que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5 e tal, tinha esse tal sujeito que havia tomado a mulher do pai, aquela coisa toda. É um tipo de incesto tão triste que os pagãos até nem comentavam. Então, é esse o problema que fornece o pano de fundo para este dizer de Paulo. Quer dizer, não, se eu não fui ainda, era para vos poupar. Paulo não queria chegar para descobrir que eles ainda não tinham resolvido o caso. Isso que ele não queria. Então, ele estava dando tempo. Vamos ver depois que ele esperou até receber notícia positiva de que de fato o pessoal tinha agido, enfim. Agora no verso 24, de passagem, que eu coloquei entre parênteses, Paulo afirma uma verdade fundamental que o próprio soberano Jesus enunciou. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Isso aí é importantíssimo. Ninguém tem direito de ter domínio sobre a fé de outrem. Em Mateus 23, versos 8 a 10, o Senhor Jesus proibiu qualquer tentativa de dominar a fé ou a consciência de outrem. A ninguém na terra chamai de pai, de mestre, de guia. Assim como ele disse à mulher samaritana, isso em João 4, 23 e 24, o Pai quer adoração em espírito e verdade. Tal adoração não pode ser fingida, não pode ser forçada ou controlada. Então, Paulo para reafirmar esta verdade básica. Ninguém tem domínio sobre a fé do outro. Aí vai. Né? Ele resolveu consigo mesmo que não iria voltar só para ter tristeza. Para quê? Então, etc. e tal. Vai aí o que tudo em torno dessa questão de ter tristeza ou não. Agora podemos prosseguir então, versos 4 a 8. De fato, foi em grande aflição e angústia de coração que eu vos escrevi, com muitas lágrimas, não para vos entristecer, mas para que conhecessem como é grande o amor que tenho por vocês. Então, se alguém causou tristeza, ele não entristeceu tanto a mim como a todos vocês, pelo menos em parte. Para não ser pesado. Demais.
é suficiente para esse tal a punição já aplicada pela maioria. Portanto, por outro lado, ele deve ser perdoado e encorajado por vocês, para que o mesmo não seja tragado pela excessiva tristeza. Por esta razão, exorto-vos a reafirmar o amor para ele. Ele está se referindo à primeira carta aos Coríntios, onde ele trata dessa questão, e ele então fala como ele de fato estava em aflição, angústia, escreveu chorando. Realmente que a coisa lá estava demais, não era tal. Aí ele fala, né, tal, causou tristeza, etc e tal. O verso 6 deixa transparecer que o sujeito lá, que havia sido punido, e ele correspondeu à punição. Ele se consertou, ele se corrigiu. Isso está no verso 7, perdão, adiantei assim. Mas aqui no verso 6, ele fala que a punição que foi de fato aplicada já era suficiente. Por que era suficiente? Porque funcionou, logrou êxito. Quer dizer, o sujeito se compenetrou, se arrependeu, enfim. Tá certo? O que eu quero comentar aqui, no entanto, é a última palavra no verso 6. Pela maioria. Eu entendo que aqui temos um princípio importante. Não é necessário que todos estejam de acordo com uma certa ação disciplinar. No caso citado, foi uma maioria absoluta, foi suficiente uma maioria absoluta, concordou, então vamos lá. Se você espera por uma unanimidade, nunca vai acontecer, porque Satanás sempre acha como invadir a cabeça de um ou outro para evitar uma unanimidade em questões espirituais. Eu já vi isso tantas e tantas vezes. Então não é por aí. Basta uma maioria absoluta. Agora, verso 7, diz, se o sujeito confessou, quer dizer, se arrependeu, o que transparece aqui nas entrelinhas, então ele deve ser perdoado. Perdoado e encorajado. Por quê? Porque a disciplina não visa destruir. A disciplina é sempre, se possível, para restaurar. A disciplina deve ser construtiva e não destrutiva. Então, por vezes, se o sujeito simplesmente faz questão de nunca se consertar, aí dá no que dá. Mas quando há de fato o arrependimento, então, gente, vamos receber de volta, vamos encorajar, vamos ajudar, para não ser tragado pela excessiva tristeza. Exatamente. Então, ele exorta que o pessoal de fato mostre amor para esse tal sujeito e receba de volta na comunidade, enfim, etc. Faz por onde reintegrar, que o homem possa retomar uma vida cristã saudável, etc. Versos 9 a 11. Mas escrevi também com este propósito, para testar a vossa atitude, para ver se são obedientes em tudo. Então, a quem vocês perdoam, eu também perdoo. Ademais, se de fato tenho perdoado algo a alguém, o fiz por vocês na presença de Cristo, para não sermos explorados por Satanás, porque não desconhecemos as suas intenções. Aliás, não deveríamos. Voltando, ele queria saber se eles iriam obedecer e coisa e tal. Agora, o verso 10, se vocês perdoam, eu também. Veja, no entanto, como ele termina o verso 10. Ele perdoou na presença de Cristo. Isso é uma ideia interessante. Na presença de Cristo. Como assim? Fica claro que ele, Paulo, entendia que ele perdoar ou não fazia diferença. Bem, como ele mesmo tinha ordenado a disciplina, era apropriado que ele lidasse com as consequências também, certo?
Mas eu me lembro que eu esqueci de anotar aqui, acho que no finzinho de João, o Senhor Jesus dizendo aos discípulos, se a quem vocês perdoar, está perdoado, se reter, está retido. Então, essa autoridade é séria. O servo de Cristo tem essa importância. Nós podemos perdoar ou não. E esse perdoar ou não faz diferença na vida das pessoas que estão no caso. Então ele declara que ele faz, ele perdoou na presença de Cristo. Pronto. Você se lembra lá atrás, na primeira carta aos Coríntios, que o Paulo estava entregando esse tal sujeito a Satanás para a destruição da carne. Então, a ideia seria realmente um tratamento de choque que o sujeito, quem sabe, esse tratamento iria fazê-lo acordar e se consertar. Aparentemente funcionou no caso dele. O que não se pode é disciplinar visando destruir, porque se nós disciplinamos visando destruir, aí Satanás sabe muito bem como aproveitar uma situação dessa e o sujeito vai ficar destruído mesmo. Satanás sabe muito bem como fazer. Quando diz aqui que não desconhecemos as suas intenções, não deveríamos, né? Não deveríamos desconhecer as artimanhas de Satanás, mas eu pergunto assim, claramente, quantos cristãos hoje em dia realmente levam Satanás e os demônios a sério, hein? Quantos? E quantos sabem o que fazer? Quantos entendem das nossas armas espirituais? Quantos sabem como fazer? Agora, Paulo irá citar Satanás nominalmente várias vezes nesta carta. Então, se ele cita pelo nome, é porque é isso mesmo. Prosseguindo, nos versos 12 a 13, são dois, é meramente uma reflexão posterior, não tem nada a ver com o resto. Ora, ao chegar em Troade em prol do Evangelho de Cristo, uma porta me tendo sido aberta por soberano, não tive descanso no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e prossegui para a Macedônia. Foi Tito realmente que trouxe a Paulo a informação agradável de que a situação havia sido confrontada e resolvida. Transparece aqui que a preocupação de Paulo era tamanha que mesmo o próprio soberano, tendo aberto uma porta para ele em Troade, ele não conseguiu, não tinha descanso no espírito, ele prosseguiu, se foi para a Macedônia, deve ter encontrado o título lá, não sei. Mas, sinceramente, se foi o próprio Senhor que abriu uma porta, isso não seria uma indicação da vontade dele? Então, o que foi? Se Paulo prosseguiu contra essa vontade, não sei. O que transparece é que a aflição do homem era grande. A aflição era tanta que ele prosseguiu, deixou a porta aberta, entrou de para trás. Agora, a partir do verso 14, capítulo 2, temos outro assunto. Ele vai falar de como é glorioso o nosso ministério. Eu vou ler então agora os versos 14 a 17, que com isso vamos terminar o capítulo 2. Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar no Cristo e que, através de nós, manifesta em todo lugar o aroma do conhecimento dele, porque para Deus somos a fragrância de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão sendo desperdiçados. Para estes, aroma de morte, para dentro de morte, mas para aqueles, aroma de vida, para dentro de vida. E quem é adequado para tais coisas?
De fato, não somos como aqueles que mercadejam a palavra de Deus aos poucos. Antes, em Cristo, falamos com sinceridade, mesmo como a partir de Deus, na sua própria presença. No verso 14, eu fiz questão de traduzir faz triunfar no Cristo, que o título Cristo é quase sempre, no texto grego, acompanhado pelo artigo definido, o Cristo. Mas por questões assim da gramática portuguesa, então muitas vezes na tradução não se traduz o artigo. Mas eu digo que não devemos esquecer exatamente o que o título realmente significa. É o Messias, o Cristo. Agora, quando aqui terminando o verso 14 diz que manifesta em todo lugar o aroma do conhecimento dele, esse pronome está exatamente assim no texto, e acontece que o antecedente desse pronome é ambíguo, poderia ser tanto o pai como o filho, conhecimento ou do pai ou do filho. Eu digo que no contexto é mais provável que diga respeito ao filho, mas não vejo como fechar essa questão e também não vejo que faça tanta diferença. Prosseguindo, você percebe que a nossa mensagem, o nosso evangelho, tem dois tipos de efeito bastante diferentes. Nós levamos a fragrância de Cristo, mas essa mensagem faz certo efeito para os salvos e faz outro efeito para os desperdiçados. Você está acostumado com o verbo perecer na sua Bíblia, provavelmente. Que eu, no entanto, faço questão de traduzir como desperdiçados. O verbo aqui tem uma área semântica considerável e pode ser traduzido como destruir, matar, privar, revogar, perder, perecer, dependendo do contexto. Mas eu creio que a ideia central é desperdício. Razão pela qual traduzi dessa forma. A única maneira para concretizar o propósito para o qual você foi criado, enfim, realizar o teu potencial, é entregar a tua vida a Jesus. A alternativa é desperdiçar a tua vida. Viver em vão. Quer dizer, você leva a vida sem nunca alcançar o propósito para o qual você foi criado, sem nunca alcançar o potencial que a tua vida era para ter e tinha. Você jogou fora. Isso é prejuízo, isso é desperdício. E esse desperdício é agora e para sempre. Agora, é claro que o inimigo se empenha para levar as pessoas a pensar o contrário, ou mesmo nem pensar no assunto. O Evangelho, para quem rejeita, é mensagem de morte, porque vai aí então o juízo. O Evangelho, para quem recebe, aí é vida. É isso que ele então. No verso 16. É morte para quem faz questão de morrer, é vida para quem quer viver. O Evangelho de Cristo, eu vou repetir, representa tanto vida como morte. Se abraçá-lo, você recebe vida. Se rejeitá-lo, você recebe morte. Agora, naturalmente, os que estão em rebelião contra Deus não querem ouvir que escolheram a morte. Então, você, dizendo isso claramente às pessoas, não será bem recebido, provavelmente. Agora, ele termina o verso 16, né? Quem é adequado para tais coisas? Convenhamos, não é fácil. Pense um pouco. Você pregando o Evangelho, você realmente levando... Você sabendo que para quem rejeitar é morte, não é pouco não, gente. Isso não é fácil.
a responsabilidade não é pouca. Por outro lado, quer dizer, nós estamos levando o único remédio para o pecado. Então o sujeito já está condenado. Se rejeitar, então, o remédio é estar meramente lacrando o seu destino. Mas, mesmo assim, nós estamos assim aumentando a carga em cima da pessoa, de certa forma. Agora, eu quero comentar o que está no verso 17. Isso aqui é uma coisa que me incomoda. Dizendo Paulo, não somos como aqueles que mercadejam a palavra de Deus aos poucos. O que é isso? É o tal do varejista. Como é que um varejista ganha vida? Ele ganha vida comprando a mercadoria por atacado, portanto mais barato, e revendendo aos poucos com lucro. Tudo bem. Isso no comércio. Né? Hoje em dia, não falta aqueles que diluem seu ensino parcimoniosamente, exatamente com o intuito de lucrar mais com isso. Eu poderia citar aqui o nome de um certo sujeito que vende vídeos. Ele leva literalmente 2 horas para explicar o que eu explico em 15 minutos. Literalmente. Mas, obviamente, você ganha muito mais dinheiro você vendendo 2 horas do que você vendendo 15 minutos. Exatamente o que o pessoal faz. Eles mercadejam. Eles diluem seu ensino parcimoniosamente, assim, pedacinho em pedacinho, querendo exatamente lucrar mais com isso. Dizendo Paulo, não, nós não somos assim. Nós não somos assim. Nós falamos em Cristo com sinceridade, aliás, mesmo a partir de Deus, na sua própria presença. Então eu sei lá, eu desconfio que pessoas que fazem assim, que mercadejam, perderam de vista que estão de fato na presença de Deus. Se você entende, se você está consciente, se está compenetrado, e você está na própria presença de Deus, moço, isso aí deve ter um efeito benéfico na sua maneira de agir, será que não? Ai, ai, ai. Chegamos ao capítulo 3. Eu vou ler, então, no próximo vídeo, os versos 1 a 3. Deus abençoe.